Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos trabalhar aqui com a parte das condições. Vamos criar aqui um projeto no nosso Visual Studio. Novamente vamos continuar a trabalhar com projetos de consola, não nos vamos preocupar para já com a parte de interface gráfica. O objetivo é criarmos aqui então um projeto para trabalharmos com a parte das condições. A parte das condições permite-nos nós alterarmos o fluxo normal do programa em que estamos a seguir linha a linha cada um dos nossos elementos, e o objetivo é conseguirmos ter aqui uma hipótese de escolha então do projeto para saltarmos para outro elemento. Agora vamos colocar aqui o projeto no ambiente de trabalho e eu vou-lhe chamar aqui condições. Vamos aqui criar o projeto. Eu por norma não utilizo nem cedilhas nem acentos em tudo o que seja nomes seja de projetos, seja de ficheiros, para evitar alguma incompatibilidade com outra máquina. Daí que tenha colocado o nome desta forma. Vamos aguardar aqui uns segundinhos para que o nosso projeto seja então iniciado. Ora, e vamos pegar aqui no exemplo seguinte. Por exemplo, eu quero ter aqui uma aplicação que vai pedir ao utilizador para ele inserir um número. Ou seja, vamos pedir ao utilizador, por exemplo, a sua idade, e vamos identificar se essa pessoa é ou não maior de idade. Então o que é que vamos fazer? Vamos começar por aqui. Vamos criar aqui um console.writeLine e vamos colocar aqui dentro, insira a sua idade. E vamos guardar aqui num valor, numa variável idade, o inserido então pelo utilizador. Então teríamos aqui este console readline. E o objetivo agora é, nós vamos ter dois possíveis outputs para o nosso projeto. Por exemplo, eu posso ter uma mensagem a informar é menor de idade, ou então um outro output com a informação é maior de idade. Ok? Agora, o objetivo é, consoante este valor que for inserido aqui pelo utilizador, eu tenho que apresentar esta mensagem ou esta. Então o objetivo é, nós vamos ter que criar aqui uma estrutura condicional para dizer que queremos ir por um caminho ou por outro. Neste caso, dar uma mensagem ou a outra. E o objetivo é o seguinte, nós vamos criar uma condição de se a pessoa ou se a idade inserida for menor do que 18, tem que dizer que é menor de idade. Se não, vamos colocar é maior de idade. Então é isso mesmo que vamos escrever. If, se o valor da idade for menor do que 18, abrimos chavetas, e eu vou dizer que tudo o que eu vou colocar aqui dentro, esta mensagem, eu vou arrastá-la para aqui, e vou informar que se a idade for inferior a 18, eu vou executar todo o bloco que eu tenho entre estas duas chavetas. Caso contrário, else, eu vou executar todo o bloco que tenho entre estas outras chavetas. Ou seja, desta forma, eu vou conseguir ter aqui dois resultados possíveis, diferenciados, dependendo do valor de input que eu estou a colocar. Agora vamos testar. Vamos aqui abrir a nossa janela de debug. Vou colocar isto aqui para conseguirmos estar a ver também o código à medida que vamos executando a nossa aplicação. Então temos aqui a informação, insira a sua idade. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 15. E vou dar um Enter. E reparem, tem a informação, é menor de idade. Neste caso, o que aconteceu? Como o valor é inferior a 18,
esta condição foi verdadeira, ou seja, tudo o que foi executado foi o que está entre estas duas chavetas. Vamos agora correr novamente o programa. Eu vou fechar aqui este programa e vou executar novamente. E vamos colocar aqui um valor acima, por exemplo 20. E agora já nos diz que então é maior de idade. Okay? Ou seja, desta forma eu consigo ter aqui várias condições e vários elementos para eu ter uma hipótese de escolher qual é o caminho porque quero levar o meu programa. Para além disso, eu posso acrescentar aqui outras condições. Por exemplo, eu vou alterar isto aqui um bocadinho. Por exemplo, vamos considerar aqui, por exemplo, abaixo de 2 anos, vamos considerar que é um bebê. E depois vamos querer aqui colocar aqui outros patamares. Por exemplo, vamos dizer aqui que, por exemplo, até aos 10 anos será considerado, por exemplo, uma criança. Então vamos colocar aqui else if, ou seja, vamos testar novamente. Se a idade for menor do que 10, eu vou dizer que é uma criança. Se não, se a idade for menor do que, por exemplo, 18, eu vou colocar aqui um console_write_line, é um adolescente. Se não, se a idade, vamos colocar aqui, por exemplo, menor do que 50, aliás, vamos colocar aqui 60, é um adulto. Se não, ok, isto será a última opção, é um idoso. Okay? Por exemplo, colocar algo deste género. Claro que aqui, neste caso, pronto, estes intervalos seriam algo, vamos dizer que poderíamos ter aqui outros intervalos diferentes, mas o objetivo é percebermos aqui um bocadinho como é que funciona aqui a estrutura de um if e else if. Okay? Aqui neste caso, eu estou aqui a colocar estes vários elementos e o objetivo é percebermos o seguinte: de cada vez que eu entro aqui num destes elementos, ele basicamente vai-me testar, neste caso aqui a variabilidade, e a partir do momento em que ele encontra uma destas variáveis, ok, eu encontro um destes intervalos e se encontra dentro desse intervalo, ele por isso simplesmente não vai entrar novamente ou não vai testar nenhum dos outros elementos. Ou seja, por exemplo, se eu inserir aqui uma idade, por exemplo, de 5 anos, o que vai acontecer é que ele vai me apresentar aqui esta informação e não vai testar nenhuma das outras. Outro ponto importante a vermos, aqui neste caso, se a idade for menor do que 10, vamos imaginar que eu colocaria uma idade, por exemplo, de 1, a idade também seria aqui um caso destes. Por que razão é que neste caso ele não vai ser apresentado? Porque as condições são testadas por a ordem que são escritas. Ou seja, o que acontece é que se eu tiver aqui uma idade de 1, basicamente eu vou testar aqui esta condição, eu vou ficar aqui 1 é menor que 2, e então eu vou escrever automaticamente esta informação e não vou ter uma das outras condições, daí que eu não tenha que forçar aqui estes intervalos. Ainda assim, eu posso chegar aqui e posso reforçar essa idade dizendo o seguinte: se a minha idade for maior ou igual a 2 e menor do que 10. Ou seja, neste caso aqui eu já estou a colocar especificamente o intervalo em que eu quero trabalhar. Esta parte inicial é redundante, uma vez que se ele for inferior a 2, ele vai entrar nesta opção e nem sequer vai jogar aqui nesta, mas é algo que nós podemos colocar. Okay? Neste caso, eu estou aqui a utilizar a conjugação de condições, ou seja, basicamente eu estou a dizer que para eu escrever que é uma criança, eu tenho que especificamente que dizer aqui que, ou tenho que respeitar que a minha idade tem que estar
igual ou superior a 2 e tem que estar inferior a 10, ou seja, tenho que garantir estas duas condições que sejam verdadeiras. Posso ainda, vamos imaginar que isto não faria muito sentido, mas que eu quereria colocar aqui isto desta forma, com duas barras verticais. E estas duas barras verticais é o sinal de disjunção, é o OU. Ou seja, basicamente esta condição seria apresentada caso a idade fosse superior ou igual a 2, ou então se a idade fosse inferior a 10. E neste caso aqui já daria qualquer resultado, uma vez que se eu estou aqui a considerar que a minha idade é superior ou igual a 2 ou que é igual a 10, eu basicamente tenho aqui um intervalo de todos os números existentes. Okay? Ou seja, aqui neste caso nós teríamos que colocar aqui uma conjunção para estar a abarcar apenas este intervalo. Okay? Neste caso, trabalhamos aqui com condições de if, else if e else. Não é obrigatório haver aqui uma condição para cada condição de if, haver else, if ou else. Eu basicamente poderia só chegar aqui e dizer, olha, sim senhor, se a minha idade for inferior a 2, eu quero dizer que é um bebê. Caso contrário, não quero fazer absolutamente nada. Então eu não preciso de especificar esse intervalo. Okay? Da mesma forma que, e voltando aqui um bocadinho atrás, eu não tenho obrigatoriamente que ter um else final. Okay? Eu não obrigo aqui a ter um else, eu posso, por exemplo, apenas terminar aqui. Ou seja, se for uma pessoa acima de 60 anos, eu por simplesmente não quero fazer nada. Daí que eu não necessito de ter aqui esta informação. O que é que eu preciso ter obrigatoriamente? No caso de eu ter um if e depois quero uma solução alternativa, eu tenho que ter um else ou else if. E no caso de, por exemplo, eu chegar aqui e retirar aqui este else, o que vai acontecer é que isto aqui passa a ser um bloco if, else, if, e isto passa a ser um outro bloco. Ou seja, a partir daqui, este bloco não tem qualquer relação com este aqui em cima. E isto é algo que poderá ter algumas implicações e depois mais à frente, quando estivermos a trabalhar com alguns exercícios, vamos ver essa informação. Outra coisa muito importante, e vamos voltar aqui atrás, colocar isto novamente, sempre que eu tenho um else, eu não vou colocar qualquer condição, porque o else é qualquer outro valor. No caso de eu ter aqui a validação de uma condição, eu não posso colocar apenas else, eu tenho que colocar else if. Okay? Ou seja, aqui estas duas pequenas informações sobre estes elementos. Okay? No próximo vídeo vamos continuar a trabalhar aqui com as condições e vamos ver a possibilidade de nós trabalharmos aqui com um caso de um switch case, que é uma função diferente ou uma funcionalidade diferente com que nós podemos trabalhar aqui as nossas condições. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo.